Bom dia, gente. Bom dia. E estamos de volta aqui com mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo. E hoje a gente está aqui com alguém famoso, né? A cidade toda está comentando sobre Dr. Gileno Júnior, médico, policial militar, capitão da Polícia Militar, e que está participando do quadro Quem Quer Ser um Milionário do Caldeirão com Hulk. Oi? Domingão do Hulk. Do Milhão do Hulk? Domingão do Hulk. Do Domingão, gente. Olha pra mim, falando de Caldeirão. Caldeirão já foi, é Domingão com Hulk. É isso mesmo. Quem tá no Caldeirão é ele. É verdade. Quem tá no Caldeirão é ele aí. Bom dia, doutor Gileno. Seja bem-vindo ao Direto ao Ponto com Cristiane Melo. É um prazer tê-lo aqui. Bom dia, Cris. Gostaria de agradecer a você, né? A toda a produção da Princesa, a Dilson e a todos os ouvintes presentes. Doutor Gileno, é a terceira participação no programa, é isso? Isso. Nas duas primeiras participações, eu não tive a oportunidade de sentar na cadeira, né, que responde às perguntas da Trilha do Milhão, mas estive ali entre os 6 participantes. Porque assim, o programa agora ele tem uma nova configuração, né? Antigamente, você era selecionado, você já sentava logo no púlpito para responder às perguntas da Trilha do Milhão. Só que agora eles se dificultaram, que já era difícil. Dificultaram mais do que já era difícil. Eles agora selecionam 6 participantes e aí esses participantes vão disputar entre si para ver quem responde mais rápido, para poder ter a oportunidade de sentar ali na cadeira do púlpito, né? É o pense rápido que eles falam. Lança uma pergunta, geralmente manda ordenar, sei lá, os dias da semana em inglês, vamos supor, os números em inglês. Ou no meu caso, né, que eu tive a oportunidade de ser mais rápido agora, ordenar as fases da lua. E aí, quem responder mais rápido, senta lá e... Então, e se errar, já é eliminado? Não é eliminado. Você fica lá para novas tentativas até ter a oportunidade de sentar na cadeira. Certo. Então, nas 2 primeiras participações eu não fui rápido, eu tava com o dedo um pouco baiano. E aí, mas nessa terceira participação, Deus me abençoou, eu consegui realmente ser o mais rápido e sentar lá para responder as perguntas. Então, eu já respondi 8 perguntas e vou retornar para o Rio hoje para fazer a nova gravação e tentar responder as outras 7. Com fé em Deus. Mas na verdade eu convidei o doutor Gileno, o doutor Dilson, por conta da história de superação dele, né? Nós sabemos que histórias de superação, história de pessoas que conseguiram vencer obstáculos na vida, fazem bem à saúde. E nessa época do ano a gente tem como incentivar jovens, adolescentes que moram na periferia, que estudam em colégio público e que consegue ver em Dr. Gileno uma figura que consegue, assim, que conseguiu vencer os obstáculos. E eu queria contar um pouco da sua história. Você é morador do Tomba, né? Eu já sei que você é filho de vigilante, a sua mãe teve que, por muitas vezes, lavar roupa para conseguir sustentar a família. Me conta um pouco da sua história. Você é filho único? Me fala um pouco da sua história, que essa é a ideia de hoje aqui no Direto ao Ponto. Assim, né, Cris? Hoje eu estou, né, capitão da polícia e médico, graças a Deus. Mas assim, eu garanto que não foi nada fácil, né? Como você mesmo pontuou, eu sou filho de vigilante. Meu pai trabalhou como vigilante por um bom tempo em algumas empresas daqui de Feira, na Kaiser, na Febo. Minha mãe era do lar, porém minha mãe tentava ajudar, né, na complementação da renda, e aí ela lavava roupas. Já chegou a vender produtos de limpeza ali no bairro João Mafa. A gente já chegou a vender pipoca ali na Praça do Tomba, já vendeu picolé, Meus pais também montaram uma mercearia quando a gente tinha aproximadamente 9 anos. E eu tomava conta dessa mercearia aos 9 anos. Meu pai ia trabalhar, minha mãe ficava em casa fazendo os afazeres domésticos. E eu ficava lá tomando conta. São quantos irmãos? Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais nova que eu, não vou revelar a idade dela, senão ela me mata. Então, lá em casa era só 4, né? Minha mãe... Só 4? Minha mãe já é falecida, faleceu em 2019. Então, era eu, meu pai e minha irmã. Ah, entendi. Os 4. Isso, minha mãe e minha irmã. Um casal, né? Isso. E estudou em colégio público? Isso, né? Meu pai, como ele trabalhava em algumas empresas, assim, renomadas, né? Febo, Cais, ainda que na condição de vigilante, toda profissão é digna, né? Mas a gente sabe que essas profissões têm um retorno financeiro menor, têm um prestígio menor, né? Comparado às outras em determinados lugares, né?
Então a gente, pelo fato dele trabalhar nessas empresas, aí ele tinha direito a bolsas de estudo. Então, assim, ótimo. até a 6ª série eu estudei em colégio particular. A base, que é importante, né? Isso, estudei na Escola São Felipe, que me marcou muito, lá que fica na Praça do Tomba, né? Que é uma escola dirigida pela professora Railda, que está até me mandando mensagem aqui, que é para ir lá fazer uma palestra para os alunos. Foi uma escola que marcou muito, porque, assim, muita coisa que eu sei hoje de história, de conhecimento geral, eu agradeço a ela e alguns outros, os outros professores que faziam parte do quadro. E até isso mesmo que ela quer que eu vá lá conversar com os alunos e tudo. Então eu estudei lá até a 6ª série e depois eu fui para a obra promocional, que era uma escola também legal, assim, não existe mais. E estudei aqui no ECAS ao lado. Ai, que bom. E lá eu tive a oportunidade de ter contatos com professores assim fantásticos. Tinha a professora Cláudia de Biologia também, muito boa. O professor Panajotes, que me estimulou muito. Foi ele que praticamente foi a mola propulsora, assim, do meu sucesso, né, na área acadêmica. Me estimulou muito, ele dizia que eu tinha condições de ir à frente, e aí eu fui naquela onda dele e deu certo. A princípio você passou numa outra faculdade que não foi medicina, não é isso? Isso. Eu sou capricorniano, né? E aí capricorniano tem aquele espírito de velho, ranzinza, é chato pra caramba, é ranzinza, mas também tem a mente um pouco envelhecida e tem o costume de conversar com pessoas de mais idade. Então, assim, eu tinha o costume de conversar com meus primos. Meus primos também passavam por dificuldade e eles viam no concurso público, assim, a salvação, entendeu? A carta de euforia. Então, eu conversava com esses primos mais velhos e eles ficavam, rapaz, é bom fazer o concurso para a área militar, não sei o quê. E aí, com 14 anos, eu fiz o concurso do Colégio Naval. Aí levei uma porrada bem grande assim. Eu falei, rapaz, eu tenho que estudar. Aí com 14 anos eu comecei a estudar. Aí 16 eu fiz a escola de aprendiz de marinheiro. Fui aprovado. Tive a 4ª melhor nota do Nordeste. Porém, fui eliminado no exame médico. Porque eu tinha oclusão severa. Eu era dentuço. E aí eles alegaram que eu não tinha condições de usar o equipamento de mergulho. Eu fiquei triste pra caramba. Eu via na marinha assim a salvação. Rapaz, pra sair dessa pobreza aqui, eu tinha que ir pra marinha. E aí eu vi aquela oportunidade assim indo embora. E aí meu pai me colocou na época no cursinho do Visão. Ele falou, você não passou na Marinha, mas você vai passar no vestibular, você vai passar em outro concurso. Cheio de propaganda aqui hoje, viu, doutor Dilson? Depois tem que mandar a conta. Tem que mandar a conta. Eu fico feliz até que ele fale mesmo das instituições, porque aqui não é só interesse comercial que move a gente, não é? A gente move outros interesses. Eu quero, meu maior prazer é Feira Santana se transformar no maior centro cultural do Nordeste, de cultura do Nordeste, de educação do Nordeste, de saúde do Nordeste, que já estamos sendo. Não é? Na área de saúde, você vem aqui, quantos anunciantes eu tenho aqui da área de saúde? Está trazendo benefício pra gente. Pode falar desses anunciantes aí, pode falar. E nesse caso aí do Visão, infelizmente foi desativado, né? Fui o aluno do Colégio Visão também, tenho um carinho especial, professor Odília, que estiver ouvindo a gente, um forte abraço. Infelizmente, né, foi desativado, né? Na pandemia? Desde ano passado o colégio deixou de existir. Até encontrei outro dia no supermercado, professor Odília, batemos um papo bacana. É uma pena, né? Muita gente boa de Feira de Santana, muita gente bacana, muita gente que eu conheço. Do meu tempo foi do Colégio Visão também. Então vou saber que o doutor Gilene também passou por lá pelo cursinho do Visão, cursinho, né? Isso. Jorge Khrushchevski, sim. Lobinho. Hoje médico, gente, eu também fiz, viu? Eu também fiz cursinho. Eu lembrei agora com esses nomes todos aí, eu lembrei que eu fiz o cursinho do Visão. Fez também, né? Fiz, sim. Muita gente passou por lá, muita gente passou por lá. Sim, vamos lá, então. Aí eu fiz o cursinho, cheguei a fazer 3 meses de cursinho, mas depois não tive mais condições de pagar. Aí eu vi que meu pai não tinha condições, que ele tava mal, assim, pelo fato dele não poder custear. Eu falei, meu pai, não, eu vou estudar em casa. Sim. E aí eu ficava tomando conta da mercearia durante o dia e à noite eu ia estudar. Aí estudei. Graças a Deus consegui passar no curso de engenharia. E nesse meio tempo eu tinha feito o vestibular para oficial da polícia, o vestibular da UNEB na época. Não queria a conta com militarismo. Minha mãe mandou me inscrever, mas meu pai, por uma questão de estabilidade, a questão financeira. Aí eu vi que na época era 10 vagas para civis, que antigamente era 30 vagas, mas era dividido 10 para civis, 10 para militares e 10 para alunos oriundos do colégio militar. Eu falei, 10 vagas eu não vou passar mesmo nesse negócio, graças a Deus, vou fazer minha engenharia. Aí passei nos dois. Aí fui fazer engenharia, né? A polícia demora para chamar, aí
não tinha condições de arcar com todo o valor do transporte para ir para a UFES, porque assim, embora a universidade fosse pública, a universidade era um pouco distante do Tomba, aí tinha que pegar 2 ônibus. Eu lembro que depois surgiu a linha UFES Fraternidade, que aí beneficiou todo mundo, mas até lá eram 2 ônibus. Aí às vezes eu ia andando para o centro da cidade e de lá pegava um ônibus para ir para a UFES. E aí vinha da UFES, descia no centro da cidade e ia andando até o Tomba. Muita luta, viu, gente? Muita luta. Aí só ia reforçando aquela ideia dos meus pais de que eu tinha que ir pra polícia, entendeu? Hoje eu amo a polícia, né? Apaixonado. Os policiais que estão ouvindo aí, pelo amor de Deus, hoje eu amo a polícia, mas na época eu não tinha esse desejo de ser policial, não tinha afinidade. E aí, com essas dificuldades no curso, só foi reforçando essa ideia de ir pra polícia. Engenharia tinha o curso tinha a matéria desenho, estava cursando a matéria de desenho, só que comprei os materiais, mas ainda faltava um compasso. O compasso era equivalente a R$70. Hoje seria o correspondente a uns R$400. Aí não tinha condições, aí para não... meus pais não se sentirem culpados por não ter aquela condição e tal, eu resolvi filar as aulas. Eu falei, eu perco nessa matéria aqui, lá na frente eu compenso, vou pra polícia, sei lá, vou ver como é que eu vou fazer. E aí acabou que eu desisti do curso, né? A polícia chamou, aí fui pra polícia, formei. Depois fui para o sul da Bahia, depois de formado, fui para uma cidade chamada Medeiros Neto, que fica a 20 minutos de Minas Gerais. Lá tive contato com algumas pessoas que já tinham feito algumas viagens internacionais. Uma parte considerável da cidade já tinha viajado para os Estados Unidos. O pessoal lá incorporou aquela novela América que passava na Globo. Sim. O pessoal ia para o México e de lá atravessava, aquela coisa que tinha os coiotes. Então o pessoal era muito influenciado por essa novela, muita gente tinha viajado. Então esse pessoal introjetou na minha mente essa coisa de viagens internacionais, de romper barreiras. Então foi lá que despertou em mim essa coisa de fazer medicina e de fazer viagens internacionais. Então eu retornei para a feira, acho que foi em 2009, 2010, e aí voltei pro cursinho. Eu vou fazer medicina e tal. Aí fiz cursinho no Mendel na época. Não é propaganda não, viu disso? Aí fiz o cursinho do Mendel. Bota aí aquele sinalzinho. Aí fiz o cursinho do Mendel. Fiquei 2 anos no Mendel. Aí passei na época na UESB, né, pra medicina, lá em Jiquié. Só que foi o período que minha filha tinha nascido. E eu também trabalhava numa companhia aqui que era um pouco complicado, assim, algumas coisas. Não conseguia transferência. Aí fiz a matrícula, mas não fui pra Jiquié. Aí eu falei, tá surgindo toda essa dificuldade. Se fosse da vontade de Deus, não ia ter dificuldade nenhuma. Então eu vou voltar pro cursinho e vou passar na UFES. Aí voltei pro cursinho, passei na UFES, graças a Deus. Determinação é isso, viu, gente? Isso é determinação. Aí formei na UFES, mas até formar, pense numa dificuldade que, tipo assim, você trabalhar e estudar não é brincadeira. Acho que todo mundo aqui já teve essa experiência. E assim, eu trabalhava no serviço operacional, né? Trabalhava na época no Tático Móvel aqui de Feira de Santana, que é hoje Rondesp, né? Foi o protótipo da Rondesp. E aí, às vezes, eu dava plantão à noite, fazia operações à noite, e de manhã já tinha que estar lá na UES fazendo avaliação oral. Então, foi uma dificuldade, assim, muito grande, mas graças a Deus, Deus me abençoou, formei. Estou aí, né? Hoje querendo fazer a residência. Eis o motivo de eu estar no Show do Milhão, que eu acho que seria uma das próximas... Ou do Quem Quer Ser um Milionário, né? Do programa Domingão do Hulk. Porque, na verdade, como eu sou médico formado e venho de origem humilde, então eu preciso de um aporte financeiro para eu fazer minha residência. Então, eu vim no programa Quem Quer Ser um Milionário, o quadro Quem Quer Ser um Milionário, a oportunidade de angariar um valor para somar o que eu já juntei ao longo desses 3 anos de formado e poder fazer minha residência tranquila, poder ter uma boa formação, poder estudar ao máximo e ser um excelente profissional. Você já conquistou quanto lá no programa com essas 8 perguntas que foram respondidas? Isso, né? Eu respondi 8 perguntas que equivalem a R$20 mil. Tenho 3 ajudas. Se eu usar essas 3 ajudas, eu consigo chegar aos 100. Mas espero não usar você tão vai cedo. chegar à meta, do jeito que você é determinado aí, a meta é trazer, conquistar. O interessante disso tudo é a superação, porque hoje é o seguinte, você fazer o que ele fez, sendo pobre, meu amigo, é 20 vezes mais difícil, não é? Porque hoje, para o indivíduo classe média, o rico hoje, quando ele chegou,
Já é difícil pro rico, agora para uma pessoa pobre como ele é. E negro também. E negro, que a gente vai falar um pouco sobre isso, ele já abriu o boca falando da questão abrindo, negra. Portanto, essa fronteira para você ir vencendo esse racismo estrutural. Não é verdade? Isso. Porque a prova dele, a prova que ele dá é que Deus deu a todos nós, pretos, brancos, amarelos, vermelhos, inteligência. Uns podem exercitar essa inteligência mais dependendo do meio onde você esteja e das oportunidades que sejam dadas. Se você não der oportunidade, tanto faz ele ser negro, branco ou preto, se não tiver oportunidade, mas ele como negro tem mais dificuldade por causa desse racismo estrutural do Brasil. Verdade. Mas a gente está vencendo. Graças a Deus a gente está vencendo. E ele é um dos vetores para a gente vencer ainda mais esse preconceito. Hoje, a gente está vendo aí os campeões do mundo. Você olha para a seleção da França lá, Mbappé, não é? Lewis Hamilton. Não é? Isso. Superações, gente. Barack Obama. Não é? Barack Obama, presidente. Você podia imaginar um negro ser presidente dos Estados Unidos? País um dos mais racistas do planeta. E aproveitando esse gancho de Dias, para você ver como o Brasil é extremamente preconceituoso, né? Nós temos mais de 50% da população negra e nós ainda não conseguimos eleger um presidente negro, né? E os Estados Unidos, com toda aquela problemática ali da Carolina do Sul, Alabama, já conseguiu eleger um E lembrar o seguinte, segundo a ciência, viu, Gilene? Segundo a ciência, o genes da raça negra, ele é dominante. Sim. Não é? Você que é médico, eu estou falando aqui por leitura de jornais, de revista. Dentro de mais alguns anos, hoje a população brasileira já é 51, 52%, brancos 48, 49, sei lá. Na Bahia esse número já deve estar chegando perto de 60%. A tendência é que o planeta, dentro de mais 100, 200 anos, vai ter mais de 80% da população negra no Brasil. Uma certa feita, eu fui no sul da Itália, fui pertinho da fronteira, né, com a África, em Nápoles, e eu vi muito negro em Nápoles. Mas negro, eu cheguei da estação ferroviária, só via negro, gente negro. Aí eu conversando com um frade italiano, Frei Aureliano, ele disse: você vai ver que dentro de 20, 30 anos, aqui no sul da Itália, vai predominar a cor negra. E hoje já é isso, você que já foi lá, hoje já predomina o sul da Itália, que até então era uma nação, um país predominante branco. Então a cor negra vai dominar o mundo, queira ou não queira. Questão genética. Tem a questão genética, né, que acredita-se que o início da vida começou-se ali, que o Jardim do Éden, na verdade, foi ali na Etiópia, né? Acredita que a origem da vida foi ali na Etiópia. E também tem a questão do efeito rebote da partilha da África e da colonização, porque assim, os europeus invadiram a África, uma questão de partilha, né, ao longo dessas duas grandes guerras, e agora eles meio que saquearam a África, e agora a África está voltando para lá para cobrar, na verdade, tudo que foi saqueado de maneira indireta. Inclusive, eu passei por uma situação na Turquia, fui abordado na Turquia, me confundiram com um refugiado da Somália. Imagina. Fui abordado pela polícia da Turquia 2 vezes. Fui fazer um intercâmbio na África do Sul, fiquei 3 meses na África do Sul, depois fui na Namíbia. Na época, eu namorava virtualmente com uma húngara. E aí... Uma loira, né? Ai, meu Deus do céu, minha mulher vai me matar quando chegar em casa. E aí, pra eu ir pra Hungria, eu tive que fazer uma conexão na Turquia. Aí eu botei logo um stopover, coloquei logo lá 4 dias. Eu fiquei na Turquia. E aí tinha um voo pela Ryanair, uma empresa lá local, pra Hungria. Quando eu cheguei no aeroporto, só tinha eu de negro na sala de embarque. Aí eu tô vendo um casal vindo assim na minha direção, eu falei, vai pedir alguma informação. Aí eles me abordaram, a polícia da Turquia e tal, não sei o quê, deixa eu ver seu passaporte. Aí ele falou, não, eu pensava que você era da Etiópia, eu pensava que você era refugiado, alguma coisa assim, entendeu? Meu Deus. E tava aqui legal. Aí acabou que nessa abordagem eu perdi o voo. Aí no outro dia eu fui de novo para o aeroporto,
Aí Olha fui de aí o novo, racismo. fui abordado de novo por um dos policiais e mais outro parceiro. Aí não, deixa eu ver o passaporte novamente. E acho que ele tava achando que meu passaporte era falso e que realmente era refugiado, entendeu? E aí é o que eu tava falando. O que Deus estava falando, né? Essa questão da Europa, ela está mudando seu fenótipo, né? Ela está se tornando negra. É justamente por essa invasão europeia, né? Durante a partilha. E agora os negros estão lá querendo boas condições de vida de tudo que foi saqueado deles anteriormente. É isso aí. Um pouco aí Vamos falar desse milhão, rapaz. desse milhão, é isso aí. Você participou, né, já de 3, respondeu 8 perguntas, mas me conta aí, como foi a inscrição, há quanto tempo? E outra coisa, para você ir lá gravar os programas, você está custeando ou é a Rede Globo que custeia essas viagens, gravações e tudo mais? Hospedagem? Assim, né? Eu sempre fui fã de Luciano Huck. Eu acho que tem uma simpatia aí, não só por uma questão astrológica, né? O Luciano é virginiano, é signo terra, eu sou capricorniano, signo terra, então a gente tem uma visão, assim, pragmática das coisas. Mas pela questão de gostar de ajudar as pessoas. Questão de caridade, filantropia, eu tenho esse pensamento. Inclusive, tem muitos colegas meus de faculdade, rapaz, você é doido, você fica aí ajudando todo mundo. Isso é ruim pra nossa classe, isso vai descredibilizando e tal. Mas só que eu tenho Fazer essa o bem faz coisa já bem. introjetada na minha mente. E também o gosto por conhecimentos gerais, né? E que ficou mais aguçado assim durante a pandemia. Dava muito plantão, mas também ficava muito em casa. E aí assistia mais o programa. E aí respondia algumas perguntas, na época Caldeirão, né, do Hulk. E aí eu via que eu tinha possibilidade de ir bem no programa. Então eu fiz a inscrição há 2 anos. Graças a Deus, agora em agosto, eles me deram ok, né, que eu me tornei um candidato, né, a participar, né. Aí, então participei de um processo seletivo de 3 meses, com avaliação psicológica, questionários de conhecimentos gerais, tanto provas online quanto durante entrevistas, né? Perguntas a queima-roupa, por exemplo, chegaram para mim na entrevista virtual de Leno, onde foi o movimento, a revolta da cabanagem, em que parte do país? Misericórdia. Graças à professora Railda, que deve estar ouvindo agora, eu respondi essa pergunta. Pará? E aí eles no Pará, isso mesmo, os cabanos. E aí respondi, e aí fui selecionado para estar lá no programa. Em relação a essa questão de custeio, a Globo, ela custeia tudo. A partir do momento que você botou o pé fora de casa, tudo é com elas. Se você estiver viajando e você sentir fome, precisar comer em algum restaurante, precisar abastecer o carro em algum lugar, você manda a nota, eles reembolsam. Eles têm todo um cuidado, não só para deixar o candidato o mais tranquilo possível para na hora lá responder as perguntas. Não só com essa questão financeira, mas também como o candidato ele vai ter repercussões psicológicas no momento que estiver lá sentado na cadeira. Nós tivemos a avaliação psicológica, foram 2 avaliações. E a todo momento eles perguntam se a gente está bem, se a gente quer jogar naquele momento, se a gente está com o emocional estabilizado para aquele evento. Eu assisti o domingo passado e vi que houve uma sinergia muito boa entre você e Hulk. E aquela pergunta sobre artes, sobre o quadro que você tem uma réplica na sala, isso aqui eu achei fantástico. Eu falei assim, não, ali é Deus. Porque fazer uma pergunta sobre, né, quem fez o nome de um quadro, de um artista, e ele tem uma réplica na sala. Me conta um pouco de como foi para você a surpresa de ter que responder essa pergunta. Eu acredito que essa simpatia de Luciano para comigo, acho que foi a questão de, ser verdadeiro, entendeu? Porque uma das coisas que o pessoal da produção da Globo lá do Rio, do Projac, eles falam é que a gente tem que buscar ser verdadeiro o tempo todo, não se revestir de um personagem. Que eles falam, se a gente quisesse um personagem, a gente pegava, botava Chai Suede aqui na cadeira, botava Antônio Fagundes, né? E aí tava tudo certo. E eu busquei a todo momento ser verdadeiro, entendeu? Graças a Deus, Deus me iluminou em relação àquela pergunta lá do quadro. Assim, né? Eu comecei a fazer viagens internacionais em 2012, né? Fui para a Europa, tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer o Museu do Louvre, conhecer 4 museus lá em Londres, o Museu da Guerra, o Museu de Londres, o Museu de Ciências Naturais, né? Que tem várias obras lá de Charles Darwin. E
o Madame Tussauds, né? Que fica no Museu de Cera. E isso foi me despertando em relação a artes. E não foi só esses países aí que me despertaram. Quando eu cheguei na Holanda também, fui visitar o Museu de Van Gogh. E aí, chegando lá, eu vi uma das obras de Van Gogh. Van Gogh tem algumas obras que são, assim, bem icônicas, né? Como A Noite Estrelada, que era o que eu conhecia, o Autorretrato. Mas um quadro me chamou muita atenção porque eu me remetia a um fato que aconteceu na minha vida, né? Foi o quadro Comedores de Batata, que foi até o quadro que foi alvo, né, da pergunta lá, da 8ª pergunta lá do quadro Quem Quer Ser um Milionário. Eu vivi uma situação em que, quando eu tinha 9 anos, a gente estava passando uma dificuldade extrema, né? Na época, o prefeito, eu acho que era até o pai do prefeito atual, era Cobepai. E aí, na época, ele distribuía feijão, distribuía leite. Eu lembro que a gente pegava uma fila gigante ali para pegar esse feijão e 2 litros de leite. Acho que era 2 quilos de feijão e 2 litros de leite, era algo assim. E aí, a gente não tinha condições de comprar carne. Na época, a gente não tinha nem geladeira. Quando tinha condições de comprar carne, a gente botava na geladeira da minha tia. E a gente comia muito ovo. Ovo era mais barato, mais fácil de ser acondicionado. Até hoje, ovo hoje tá caro. Aí comia muito ovo mesmo, a gente já tava enjoado, saturado. Aí a mãe até brincava, dizia que a gente quer não, mãe, que a gente era criança. E aí meu pai, ele tinha muita amizade com o pessoal da cozinha, da Febo. E aí ele conseguiu um livro de receitas. Aí virou o chefe da família. Aí ele viu uma receita lá muito legal, que era o omelete de batata, né? Fritava a batata, fazia batata frita e ao invés de colocar o recheio carne, botava o ovo. A batata. Ah, sim. Fazia um omelete e botava a batata dentro do omelete. E aí ele fez esse omelete de batatas. E aí um dia eu fui na casa de minha tia e minha tia tava falando, né, de maneira negativa e pejorativa sobre essa condição da gente. Bem deselegante, assim. E ela viu que eu tinha chegado, ela falou, sai daqui, seu comedor de omelete de batata. E eu fiquei mal com aquilo, que na época foi um bullying, assim, bem pesado. Né, hoje eu levo na brincadeira, já passou, graças a Deus, já perdoei. Mas ela me fez, com isso aí, conhecer Van Gogh. Porque quando eu cheguei lá no Museu de Van Gogh, eu me identifiquei logo com o quadro. Aí eu comecei a estudar muito sobre Van Gogh e graças a Deus, primeiro esse fato negativo, né? Esse limão que foi transformado em limonada, eu consegui acertar a oitava resposta. Agora faltam 7. Você já respondeu 8, faltam 7 perguntas para você chegar a 1 milhão. Tá bem mais perto. Você já chegou para mais de 50%, não é isso, doutor Dilson? Então, tá mais perto. 7 perguntas. Como é que você tá preparado aí para essas 7 perguntas? Eu tô bem confiante, assim, para todo e qualquer resultado que vier, né? Mas eu quero ganhar esse milhão, eu quero realmente fazer história ali no programa. Ninguém até hoje conseguiu acertar, né, a pergunta do milhão. Teve um professor que chegou na pergunta do milhão, mas não conseguiu responder. Que foi até aquela pergunta que perguntava qual o nome do rei que estava relacionado ao Bluetooth. É uma pergunta extremamente difícil, eles criam um mecanismo realmente para dificultar a vida do participante. Até para ter uma audiência maior e também para não sair distribuindo o prêmio assim para todo mundo, né? Uhum. Então, assim, eu estou a 7 perguntas do milhão, mas eu tenho 3 ajudas. Se eu usar as 3 ajudas, eu chego a 100 mil, mas espero chegar a 1 milhão. Amém. Vai sair, vai dar certo. Geleno, se eu esqueci de te perguntar, eu gostaria de dizer que ele é como uma história a ser seguida por muitos jovens da periferia, por muitas pessoas que estão aí nessa linha da pobreza, que no estudo você vai conquistar. Através da determinação, através da educação, você consegue alcançar seus objetivos. Nós não estamos só diante de um médico, de um policial, um capitão da Polícia Militar, mas alguém que está conquistando, conseguindo realizar sonhos, viajando, conhecendo países, conhecendo outras culturas, e isso também é viver mais, é aproveitar a vida, e é isso muito importante. Se eu esqueci de te perguntar algo, fica aqui à vontade, alguém tiver alguma pergunta. Eu tenho aqui, Cris, na verdade, relatos a respeito do Dr. Geleno. O Silvio Machares, ele é agente penitenciário, né, ouvinte assíduo do programa, sempre está participando aqui, e ele mandou a seguinte mensagem: Fernando, bom dia. Dr. Geleno trabalhou como médico no Conjunto Penal de Feira de Santana e encantou a todos, servidores e apenados, pelo seu jeito de ser. Humano, competente, um cara realmente diferente.
Estou mandando um forte abraço para ele. Tá aí o Silvio Mar Charles e o Evaldo Alves também, da CUFA, né? Mandando um abraço para o doutor Gileno. Nosso tempo está um pouco estourado aqui. Com o doutor Gileno aqui, a conversa flui bastante. Ele hoje atende lá como na polícia, no HTO, não é isso? Isso. Hoje E também no SAMU. Eu atuo como médico intensivista, né? Na UTI do hospital HTO, Hospital de Traumatologia e Ortopedia, dirigido lá por professor Jodilton. Trabalho no SAMU, né, que é coordenado pela doutora Maísa, e também trabalho no primeiro BAKE, que é comandado pelo Tenente Coronel Augusto, e trabalho lá na Unidade Básica de Saúde. Gente, nós estamos diante aqui de um futuro milionário. Agradeço a você por sua participação e disponibilidade. Muito obrigada, né? E nós, domingo, estaremos torcendo aqui. Feira de Santana vai estar torcendo por você, mandando boas vibrações e que Deus ilumine sua mente para que você consiga acertar todas as respostas, tá bom? Um grande abraço. Obrigado. Desde já agradeço a todos, né, pela oportunidade de estar aqui e também a todos os ouvintes que se disponibilizaram para me ouvir. Um grande abraço, gente. Esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Só para encerrar, nós temos parceiros, que é a Ciranda Creche Escola, a Clínica Sims, mandar um abraço para o comendador Albertone Amorim. Temos também o Biosalgante, é um sal sem sódio, gente, já liberado pela Anvisa. E a Uroclínica com o Dr. Rodrigo Serapião. Um grande abraço para todos os parceiros aqui do programa, do quadro Direto ao Ponto com Cristiane Melo. Um abraço, fiquem com Deus. Vamos agora.